Poesia e ilustração se encontram em Soprei a Pluma no Ar, livro lançado recentemente que aborda de forma delicada e engraçada os valores humanos, se voltando para o público infantil. Agora eu converso com o jornalista e radialista Alexandre de Alvarenga, o Xanxão, formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora e autor do livro. Tudo bom, Xanxão? Tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Curto Circuito. Xanxão, você partiu, você é jornalista, radialista, é publicitário e dessa vez resolveu escrever um livro e voltado para o público infantil. Que transformação foi essa? Não é uma transformação. Na verdade, eu comecei, toda a minha carreira, todo o meu trabalho começou com o desenho, né? Já antes, o desenho que me levou ao teatro, que acabou me levando para o cinema, para o vídeo, para o cinema e por aí vai. Então, de certa maneira, me sinto assim em casa, né? Só que, em termos de literatura infantil, é uma novidade, uma estreia, assim. Eu tenho outros trabalhos, tenho trabalhos já antigos que eu não tinha coragem de colocar para o público. Mas aí, com incentivo de alguns amigos, resolvi fazer esse primeiro aí, que está sendo muito legal. A primeira experiência você optou, né, para destinar ao público infantil. Por que o público infantil? Porque esses trabalhos que eu tinha já eram para o público infantil. Eu tenho também um texto para adolescente, tipo um romance, né? Que já é uma coisa maior, foi a partir de um roteiro transformado em romance, e espero em breve tá lançando. Agora o infantil ele é menorzinho, então ele é mais delicado para você trabalhar quando você tem inicialmente como um hobby para esses primeiros textos, né? E o fôlego é um pouco menor nesse sentido. E é o trabalho que eu podia mostrar para os amigos, por isso foi o que eles me incentivaram a fazer. Você tem como personagem principal aqui uma pluma. Qual o significado metafórico ou não da pluma para você? A pluma tem uma delicadeza que é bem simbólica, que é interessante, né? E uma simplicidade também, é uma coisa meio zen, ela vai meio com as energias, assim, né? Seguindo com as energias. É uma coisa muito bonita. E surgiu muito da brincadeira também, com teatro infantil, ou mesmo com criança, essa brincadeira de comparar uma pena com uma pluma, né? A pena, aquela coisa que cai mais rigidamente, a pluma que... E tem a dança da pluma, né? A pluma que dança, né? Mas a ideia da historinha surgiu muito pensando nessas penugem que ficam na roupa, sabe? Que às vezes incomoda. No dia a dia, né? Como né? pode uma coisinha tão pequena incomodar as pessoas? Então isso me remeteu a essa coisa dessa prisão que às vezes a gente tem em relação a títulos, em relação a uma vaidade que aprisiona, né? Que às vezes deixa a gente limitado, não permite que a gente perceba as coisas mais simples. E eu achei que a pluma poderia simbolizar isso. Por isso surgiu o poema, ele foi surgindo muito facilmente, assim. E a ilustração foi meio na sequência dele também, então... Você falou da ilustração que me chamou bastante atenção, tá? Até mostrar para você que está nos assistindo aí, que a ilustração é sua mesmo, né, Xanxão? Você não houve aqui uma terceirização desse trabalho, né? Porque você mistura cores e cores bastante fortes, né? Fala um pouquinho para a gente dessa arte que você trabalhou. Esse tipo de literatura infantil que a gente chama de álbum ilustrado. Esse tipo de trabalho, a imagem e o texto, eles dialogam, eles têm uma importância equivalente, né? Diferente de alguns textos onde a imagem simplesmente ilustra, como o nome já diz. Nesse tipo de trabalho, não, você precisa de dialogar a imagem com o texto. Então, quando eu fui criando o texto, eu já meio naturalmente fui criando a imagem. E a cor, o colorido, para mim é muito importante, né? Você puxa muito pela cor verde, né? Porque eu suponho na historinha que a pluma cai dentro de um quartel, né? Com isso eu posso, não é nada, não discuto a questão do militar, mas a questão das patentes, né? Dessa importância dos títulos e das patentes. Então a pluminha cai num quartel, você vê no desenho ali, tem o quartel lá no fundo, né? Inclusive a garotinha soprando, né, a pluma e próxima ao quartel. E vai cair no nariz de um sargento, né? Essa relação da militar não é apenas o envolvimento. Saiu porque eu acho que o militar é uma coisa onde você percebe claramente a hierarquia, está marcada no
próprio uniforme, né? Onde as escalas são bastante rígidas. As diferenças, né? Então é possível fazer uma analogia com a estrutura da sociedade em geral, que também é isso, só que não tão marcado como no militar. Então não é nada que diga sobre o militar especificamente, mas sobre essa coisa do título, da patente, do papel, né, determinado que a gente se coloca dentro da sociedade, mas nesse sentido. É uma forma de interpretar a ação, interpretar o gesto do militar hoje aqui no Brasil? Não, de maneira nenhuma. Porque existe uma polêmica toda muito grande em cima da coisa militar. A coisa militar é uma coisa muito antiga e fundamental, parte da cultura nossa, né? Mas ela sempre vai representar essa rigidez social, porque a própria necessidade militar impõe isso. O cinema também é muito rígido hierarquicamente, né? Mas se você colocar isso na história, quem vai compreender, né? O diretor de fotografia tem uma presença muito forte em relação ao cinegrafista, o primeiro assistente, o segundo assistente, não teria essa percepção. Agora, a hierarquia militar todos conhecem, né? Então fica mais fácil de criar uma analogia sobre isso. Essa obra há alguma inspiração pessoal? Se inspirou em alguém da família? Que são vários personagens, nas ilustrações, né? Não, é o contrário. Eu vou criando, o que me inspirou os bonecos, a criação dos bonecos, foi o texto. Mas depois, eu acho que sempre fica, né? Depois eu fui reconhecendo, ou alguns amigos foram reconhecendo nos personagens algumas pessoas conhecidas. Então é o inverso, né? Talvez intuitivamente tivesse alguma coisa, mas assim, conscientemente não. O que você espera do seu público ao ler essa sua obra? Olha, eu tenho percebido assim, uma boa recepção por parte tanto do público adulto quanto do infantil, porque é um poema que pode ser lido também por um adulto, né? Não é necessariamente uma coisa infantil, né? E, enfim, a recepção tem sido muito legal. As pessoas estão compreendendo, já que não é um texto que tem uma moral da história definida, né? Mas um sentimento. Então as pessoas eu tenho percebido isso. É uma forma do leitor, no caso, o seu público infantil, né? Ensino fundamental, por exemplo, de encontrar um pouco da própria cidadania? Olha, acho que menos cidadania e mais uma coisa pessoal. Eu acho que é uma reflexão sobre esse sentimento mesmo, de como as coisas simplesinhas, elas têm o seu valor e a sua importância. Você não pode deixar que a rigidez todas as demandas da sociedade te impeça de perceber a delicadeza e a beleza das coisas, né? Tanto na história, justamente o soldadinho que não tinha nada a perder, né, hierarquicamente, é que consegue perceber essa delicadeza da pluma e fazer dela algo interessante. Os outros simplesmente sentem aquilo como algo que incomoda, né, porque estão com uma visão muito mais rígida, digamos assim. Inspiração, pessoal? De sua infância, alguma coisa aí? Não. Mas foi a poesia tem essa coisa interessante, você puxa um primeiro, porque como se fosse um jogo, né? Então se você puxou a primeira frase, parece que as outras vão se desfiando, né? Quando eu comecei a escrever Soprei a pluma no ar, as outras frases foram chegando, né? Não foi uma coisa planejada, como quando você escreve um roteiro, quando você faz uma coisa que você tem que ter já uma escaleta, uma estrutura montada, né? Vai surgindo, né? O poema tem uma coisa bacana que é isso. Xanxão, você acredita que essa sua obra, né, essa sua primeira obra literária, ela de fato poderá cumprir o papel social da literatura dentro das escolas principalmente? Eu acho que a função social da literatura eu consigo vê-la como um todo. Todos os livros são como se formassem uma unidade. Eu acho que existe essa necessidade de distribuição de ideias, de visões de mundo, para que as pessoas possam aproveitar. Nesse sentido, sim. Eu não escrevi isso, como eu também não faço nenhum tipo de outro trabalho, eu pensando na função social. Eu acho que a função social é uma consequência e a essência do trabalho. Eu acho que a força do trabalho enquanto conteúdo é você poder colocar uma visão de mundo ali que você acredita que é interessante, que é importante, que vai fazer as pessoas crescerem. É claro que
Hoje a gente tem um bombardeio de informações, a internet, o Facebook, que não catalogadas, não filtradas, e todos nós temos somos bombardeados mesmo, às vezes contraditórias informações, moralmente questionáveis, todos os tipos, não é? E cabe a nós escolher qual é o tipo de informação, qual é o tipo de arte, qual é o tipo de comunicação que nos interessa. Às vezes é difícil isso, porque vem de todos os lados, né? Nesse momento agora de política, então, a gente recebe cada coisa absurda pelo Facebook, né? Então cabe a gente discernir. Para isso a gente tem que ter uma visão de mundo, a gente tem que ter uma ideologia nesse sentido, né? No sentido de visão de mundo, para que a gente possa filtrar. Xanxão, há vários teóricos, há bastante estudo sobre isso, exatamente de cada vez mais, a cada dia que passa, né, as redes sociais, outras informações da internet afastam os jovens da literatura física, da literatura do livro físico, falando, não é? E cada vez mais ele trabalha com a literatura digital. Isso é bom ou é ruim no seu modo de ver? Eu acho isso, para mim, não tem muita diferença, não. Eu vejo também o seguinte, eu não conheço essa pesquisa, mas eu vejo, por exemplo, na pesquisa da minha casa, por exemplo, os meus filhos, tanto de 18 quanto de 12 e o de 15, são 3 filhos, todos eles leem diariamente. Todos os dias eles estão lendo alguma ficção, alguma história. Então, eu vejo, por exemplo, quando sai algum livro novo, do Harry Potter, qualquer um desses autores aí, dessa fantasia, eu vejo muitos meninos ocupados, querendo saber do próximo número, coisa que quando eu era garoto eu não tinha esse acesso. Então eu vejo também um crescimento nesse sentido. E eu acho que a internet ajuda, como a TV, eu acho que as coisas devem andar juntas, né? São meios novos que trazem novas possibilidades muito interessantes. Então, uma historinha, esse meu livro, por exemplo, é claro que eu vou transformar ele também num e-book, porque existem garotos que leem pelo e-book. Outros preferem ler também física, pelo livro físico, porque tem um cheiro, né, como meu filho diz, né, o cheiro do livro é diferente. Realmente, né, sentir o cheiro de livro novo, né, é diferente daquele contato olfativo, isso, né? Você poder assistir de vários formatos, deitado, rolando, no banheiro, onde você quiser. Não, então são meios diferentes, mas o conteúdo, que é a historinha, essa visão de mundo que você quer passar, a diversão da leitura, isso independe. A vantagem do digital é que você também você pode fazer um livro mais interativo. Então eu acredito, apesar de conhecer algumas pesquisas assim, eu acredito que o Facebook, a internet, eles só contribuem. Eu nunca vi, na minha geração, nas gerações anteriores, só talvez na virada do século XX, pessoas escreverem tanto. Por quê? Você tem que passar e-mail, você fala no Facebook, você comunica, você tem o WhatsApp. Eu acho que nunca nenhuma geração digitou ou escreveu tantas palavras. Eu não vou dizer do conteúdo que está ali dentro, nem do formato que essas palavras tomam, não é? Porque faz parte dos novos meios. Mas em termos de a gente pegar quantitativo, acho que nunca ninguém escreveu tanto como essa geração agora. Digitalmente. Falando, né? Porque escrever, o manuscrito mesmo, eu já tive uma experiência extremamente desagradável, que o aluno não sabia pegar na caneta. Mas olha, vou te falar. A menina do 3º grau, então ela sabia digitar. Mas palavras são palavras, né? São palavras, mas palavras são palavras. Não importa se você está digitando ou escrevendo na caneta. Eu, primeira vez que fui fazer uma prova aqui para o mestrado, eu descobri que eu não sabia mais escrever linearmente. Porque quando a gente escreve no Word, né? A gente escreve não linear, né? Você escreve aqui, depois você pega esse bloco, joga para lá, você joga para cá, não é? Vários recortes, E escrever numa prova, você tem que já pegar a ideia do início ao fim, não é? Outra coisa que eu percebi é que meu punho não acompanhava mais. Você já não obedece, né? Na metade da prova, minha mão já não conseguia segurar a caneta. Por quê? Por falta de hábito de escrever à mão, né? Depois disso eu passei então a me forçar, inclusive, a escrever à mão.
Mas o conteúdo, a ideia, através da palavra, que é uma coisa tão antiga e tão linda que a humanidade criou, isso continua, não importa se é por forma digital. Eu imagino que as pessoas devem ter falado essa mesma coisa quando se inventou a máquina de escrever, né? Que coisa absurda, né? Não escreve, tá assim, só ali digitando, tinha aula, cursos de datilografia, né? E hoje isso é uma evolução. Eu acredito sempre eu acho que a gente está sempre melhorando. Eu tenho esse pensamento que eu aprendi com a minha mãe de ver sempre um mundo bem positivo. Eu acho que tudo isso é sempre uma melhora. A gente está bem distante do tempo que o czar passava com a faca e arrancava a cabeça. A questão do autoritarismo é cultural. Né? Eu acho que por mais que as pessoas falem esse mundo está perdido, esse mundo está perdido desde que o homem aprendeu a falar o mundo está perdido, a gente vem falando isso, né? Mas acho que tudo isso é evolução e tudo isso é muito legal. Xanxão, partindo não somente na área de literatura, que você é um profissional de diversas áreas, né? Multifacetado, né? É produtor, é publicitário, jornalista, radialista, enfim. E mexe também muito com filme. A questão da educação através do cinema, né? Dos documentários e tudo mais. Fala um pouquinho pra gente, você que tem uma visão mais ampla sobre essa cultura local aqui em Juiz de Fora. Você acredita que Juiz de Fora está bem abastecido com relação à cultura, principalmente a literária? Olha, eu acho que Juiz de Fora depende, como esse livro é um bom exemplo, Juiz de Fora continua dependendo muito de uma lei só, né? que é a lei Murilo Mendes, que é esse tipo de apoio através desse incentivo da lei Murilo Mendes, da Funal. Eu acho que a gente tem pouca condição, eu acho ainda, de ter uma coisa um trabalho mais independente, eu acho, uma produção mais independente. Eu acho que não é característica só de Juiz de Fora, é uma característica geral. A gente tem dificuldade de público, né? De poder fazer as pessoas se mobilizarem mais em cima das atividades. Mas, de uma maneira geral também, eu acredito que o movimento é grande, mesmo assim. A cidade cresceu, então as coisas se pulverizaram, né? Mas você vê o tempo todo no jornal, tem muita coisa acontecendo, né? Então eu acho que tudo isso enfim, não consigo ver um problema, não. Acho que a gente pode melhorar muito, mas não acho que a cidade esteja abandonada, por exemplo, culturalmente. É uma cidade que produz cultura. Eu acho que é uma cidade que produz. Eu acho que produz. Dentro do seu porte. Não é a usina que a gente gostaria que fosse, né? Onde o público e quem produz e quem usufrui pudesse ter uma interação maior, porque é típico de uma coisa histórica que a televisão principalmente colocou os dois grandes centros, que é Rio e São Paulo, onde tudo se dirige para eles, onde o que não é feito lá tem uma importância menor. A gente tem essa característica no Brasil, um país tão grande, mas se não veio do Rio, não veio de São Paulo, as coisas não têm o mesmo tipo de público, não tem o mesmo tipo de importância dada. E se você junta isso, o fato de que santo de casa não faz milagre, né? Então você tem essa coisa do público aí que poderia ter uma participação maior, enfim, não sei. Mas de qualquer maneira acontece. Eu acho que isso é legal. Quem gosta vai, participa e comparece. Eu acho que isso é legal. Xanxão, essa sua primeira obra, Soprei a Pluma no Ar, para este ano 2014. Mais alguma surpresa para a gente? Eu espero. Eu gostei dessa ideia da literatura. Da experiência de escrever para criança, né? O lançamento foram muitas pessoas, foi muito legal, uma receptividade muito boa, e eu tenho outros que eu gostaria muito de ver assim impresso também, né? Então eu aguardo agora. Mas alguma coisa na gaveta já pronta? Já pronta, só esperando. Vai depender da saída mais desse aí, né, para poder dar sequência. Para dar o resultado, isso, né? Xanxão, queria agradecer a sua presença aqui no programa Conto do Circuito. Eu que agradeço. Tá, parabenizar com Soprei a Pluma no Ar. Espero que venham mais livros, muito mais livros, filmes, o próximo etc. Gato Azul na Janela Verde, que é o próximo que espero Espera lançar ainda este ano. Não, esse ano não, mas talvez no início do ano que vem. Tomara, tá? E será muito bem-vindo para nós falarmos sobre esse seu novo trabalho. Obrigado, então. E o Culto Circuito fica por aqui. Você pode participar do programa sugerindo pautas na nossa página no Facebook e Twitter. Até o próximo programa. Tchau.